Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. A liturgia inspira nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. Em sua presença, queremos aprender dele a permanecer firmes no caminho do Evangelho, sem desviar nosso coração. Somos convidados a dar ao Senhor, por meio de uma fé viva e operante, nossa resposta comprometida e cheia de amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Todo o Evangelho de Marcos gira em torno da implícita pergunta: Quem é Jesus? A qual o evangelista responde com 2 títulos que marcam a divisão da obra em 2 partes. Jesus é o Messias, ou seja, o Cristo, e Filho de Deus. A primeira parte tem seu ponto alto na solene confissão de Pedro: Tu és o Messias, enquanto a segunda culmina na confissão do centurião aos pés da cruz: Esse homem era Filho de Deus. O texto deste domingo é a conclusão da primeira parte e o centro temático e literário da obra. Compreende a confissão de Pedro, o primeiro anúncio da paixão e as exigências básicas para o discipulado. É um episódio presente nos 3 sinóticos, sendo a versão de Marcos a mais rica e original. A cena transcorre no caminho de Cesareia de Filipe, no extremo norte da Galiléia. Cesareia é uma cidade imperial, onde se prestava culto ao imperador romano. Sua população era predominantemente pagã. A confissão da messianidade de Jesus ali se torna, então, uma denúncia ao império, com todo o seu aparato de dominação. A pergunta de Jesus sobre o que dizem dele não significa preocupação com sua imagem pessoal, mas com a eficácia do anúncio. Ele já tinha realizado muitos sinais e ensinado bastante, mas pouca gente o conhecia verdadeiramente. Muitos o acompanhavam por curiosidade, uns pela euforia, outros para tirar proveito dos sinais realizados, e poucos por convicção. Conforme a resposta dos discípulos, o povo não tinha clareza sobre a identidade de Jesus, mas nutria grande estima
pela sua pessoa, ao reconhecê-lo como profeta. Isso, porém, não é suficiente, porque Jesus é muito maior. A pergunta sobre o que as outras pessoas diziam foi apenas um pretexto. O que ele queria mesmo saber era a opinião dos discípulos. E Pedro confessou: Tu és o Messias. Aqui, Pedro fala em nome do grupo. Essa é a resposta da comunidade e, apesar de solene e formalmente correta, não é satisfatória. Por isso, Jesus impõe o silêncio. De fato, o Messias esperado pelo povo, incluindo os discípulos, era um guerreiro, restaurador do reino de Israel, enquanto Jesus veio para instaurar o reino de Deus, com uma mensagem de libertação para toda a humanidade. Diante do equívoco dos discípulos, Jesus inaugura nova etapa na sua catequese, com o primeiro dos 3 anúncios da paixão. Com isso, revela sua identidade de Messias às avessas. Vai sofrer muito, será rejeitado e humilhado até a morte. Pedro não aceita um Messias assim, por isso repreende Jesus. Essa atitude é absurda, pois é Jesus que tem autoridade para repreendê-lo, como faz. O mestre, contudo, não o manda para longe, como diz a tradução litúrgica, mas para trás, ou seja, para a posição de discípulo. Ao chamá-lo de Satanás, Jesus diz que Pedro estava agindo como seu adversário, criando obstáculos para a realização do seu projeto de libertação. Pedro queria evitar a cruz, enquanto Jesus afirma que a cruz é condição para seu seguimento. Obviamente, não se trata de uma busca voluntária por sofrimento. Significa a capacidade de viver por amor, a ponto de dar a vida. Por conseguinte, Jesus reforça: para segui-lo é preciso coragem de dar a vida por sua causa e pelo Evangelho. Isso comporta o compromisso com o próximo, especialmente com as pessoas mais necessitadas. Logo, o discipulado é incompatível com o egoísmo e com qualquer pretensão de sucesso e prestígio pessoal. Oremos. Ó Jesus Messias, dá-nos compreender quem de fato és, o que viestes fazer entre nós e o que exiges para que sejamos autênticos seguidores teus. Foste enviado pelo Pai, a fim de nos resgatar para a vida divina, e nos salvas por tua morte na cruz. A ti, Senhor, nosso amor e sincera gratidão. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.